Durante uma live nas redes sociais, a coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Helenira Vilela, disse que existe a necessidade de destruir politicamente e, quiçá, de outras formas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL. A sindicalista disse o seguinte, eu vou abrir aspas, Michele é uma carta-chave e se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e, quiçá, de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça, fecho aspas. Vamos girar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, a esquerda manifestando o receio e a preocupação com Michele Bolsonaro, que muito provavelmente deve disputar um cargo em 26, né, Dantas? Pois é. Tá provocando medo na turma, né? A Michele, de fato, é uma personagem, já é uma personagem da política, já é um potencial de votos, né? Ela tem um potencial de votos enorme, já é uma liderança e vai dar trabalho, sim. Essa expressão aí, que me parece bem próxima do discurso do ódio, ela demonstra isso, demonstra o medo político, né? O medo eleitoral. Só me chamou a atenção essa frase, quando ela fala assim, né? Destruir ela politicamente, quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, quer dizer, tem quiçá outras formas. A gente sabe que tem várias formas, né? Você tem o cancelamento, por exemplo, com o uso dessas estratégias de redes sociais, que a gente agora já sabe como é que funciona, né? Em pirâmide, vários influenciadores e etc, etc. Cria-se ali algum tipo de fake news e destrói a imagem da pessoa. Juridicamente, por exemplo, eu fico me perguntando, juridicamente como? É uma investigação que vocês vão acionar através da Polícia Federal, agora sob o Ministério da Justiça do Ricardo Lewandowski? Não faz sentido. É bom ter cuidado, viu, com essas coisas, porque o aparato estatal não pode ser utilizado politicamente para perseguição de inimigos, por mais que isso seja, vamos dizer assim, recorrente, né? Haja aí, quem chega ao poder sempre fica salivando para usar o aparato estatal que é pago pelo contribuinte, que não é contribuinte, é pagador de impostos, para usar, sempre tem aquela, né, aquela tentação de usar contra o inimigo. Eu espero que isso não aconteça, mas tá aí, Michele Bolsonaro já apavorando a esquerda. Essa frase é muito forte, eu vou até ler mais uma vez para você, Beraldo, para nossa audiência. Ela disse o seguinte, essa sindicalista, Michele é uma carta-chave e se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, quiçá de outras formas, como disse o Dantas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Nós, se referindo ao grupo que ela representa, né, possivelmente partidos de esquerda. Não deixa de ser um alerta também para Michele Bolsonaro e seu entorno, né, Beraldo? Esse pessoal da democracia, como eles protegem a democracia, realmente é uma coisa assim comovente. A gente vê no íntimo como é que eles se manifestam, quer destruir. Tá vendo ali uma pessoa que está em ascensão política, que tem feito eventos Brasil afora, fortalecendo a inclusão de mulheres, né, no PL Mulher, que ela preside, se não me engano, e aí já enxergam isso como um problema a ser destruído, não é um problema a ser vencido, não é uma rival que precisa ser vencida. Olha, vamos usar aqui uma figura feminina da esquerda para poder rivalizar, para fazer a mesma coisa, para poder conquistar os apoiadores. Não, quer destruir. Então, isso demonstra claramente qual é o espírito que está aí movendo a esquerda. É sempre a destruição, é a censura, é acabar com o inimigo. Eles querem reinar sozinhos. O mundo ideal, o Brasil ideal para eles é o Brasil sem adversários. Isso não é política, isso é ditadura, não é isso? O que eles tanto reclamam da ditadura, mas está aí. Em cada oportunidade que tem, defendem posturas, comportamentos, legislação
que levam o Brasil cada vez mais a ser visto no ideário deles como um regime fechado, onde só eles vão ter oportunidade. Então, uma fala lamentável, uma fala horrorosa, e no fundo não há o que eles possam fazer. Esse fenômeno Michele Bolsonaro está aí e vai ser um fenômeno muito forte nas próximas eleições. Eles vão ter que dormir com esse barulho. Beraldo disse, não há muito o que eles possam fazer. Alan Gani, há elementos para destruir Michele Bolsonaro politicamente? Olha, vão tentar de tudo, como eles gostam de falar, vão fazer o diabo. Aliás, essa frase já foi utilizada. É a destruição do amor que o Beraldo tão bem descreveu aqui. Um lado pode destruir porque, é claro, é em nome do amor. O outro lado é crime. Aliás, a fala da sindicalista, ela cometeu um crime, né? Por quê? Porque ela disse que a Michele Bolsonaro deve ser responsabilizada pelos crimes que cometeu. Que crimes são esses? Você está imputando um crime a uma pessoa. Isto é um crime, isso é uma calúnia, isso é uma difamação, a não ser que você tenha provas para provar o que você acabou de falar. Então esse é o primeiro ponto. Agora, tem o famoso assassinato de reputação. Tentaram muito isso com o Bolsonaro, né? Chamando de fascista, chamando de genocida, chamando de nazista, e não colou. Aliás, o Bolsonaro se mostrou ser aquele antifrágil. Quanto mais você batesse no Jair Bolsonaro, mais ele acabava crescendo. Perdeu as eleições, é verdade, perdeu por muito pouco, mas está longe de ter sido destruído politicamente. Continua como uma força política muito forte. Tanto é, a prova da sua força política é que conseguiu transferir todo esse potencial político para Michele Bolsonaro. Resta saber se Michele Bolsonaro também será essa figura antifrágil de que quanto mais bate, mais ela cresce. Eu aposto que ela é, sim. Eu vou fazer mais um giro, inclusive pegando esse ponto destacado pelo Alan. Michele herdaria todo o capital político de Jair Bolsonaro, ele que está inelegível. Mas eu pude conversar com algumas pessoas, analistas, colegas nossos, e o Dantas, entendendo que além do capital político que ela deve herdar de Jair Bolsonaro, ela vai conseguir abocanhar um novo público de centro-direita, pessoas que não simpatizavam com Jair Bolsonaro, a maneira como ele lidava com certas questões. Você aposta nisso também? Bom, a Michele, ela tem uma imagem delicada. Ao mesmo tempo, ela tem uma imagem de uma liderança feminina. Ela ainda está fazendo o trabalho de casa, que é se fortalecer politicamente. Mas ela já tem uma retórica muito desenvolvida e isso se demonstra nesses eventos que ela tem participado em igrejas e eventos também com mulheres, que fazem parte justamente desta curva de aprendizado. Veja, a Michele, ela é uma outsider, efetivamente, né? O Bolsonaro se vendeu como outsider, mas ele estava lá há quase 30 anos no Congresso, na Câmara dos Deputados. A Michele não, a Michele é de fato uma outsider. Mas, nesse caso, ela precisa aprender a fazer política, precisa ter a visão estratégica. Para isso, ela tem aí vários professores, inclusive o Valdemar Costa Neto. Ela está bebendo da fonte, ela já se mostrou uma mulher inteligente, inclusive na postura que ela adotou em diversas crises do governo anterior. Então, ela larga com uma vantagem enorme, tanto é que o próprio partido já tentou emplacá-la numa possível eleição para o Senado na vaga de Sérgio Moro, que está nessa, vamos dizer assim, nesse horizonte aí estratégico, né, dos petistas para ser derrubado, ser alvejado, derrubado, perder o mandato, ser cassado para poder abrir uma vaga. E a Michele já disse que não quer disputar essa vaga, até porque soaria artificial, ela teria que ir lá para o Paraná para disputar essa vaga no Senado. Isso demonstra também que ela tem o pé no chão, porque ela está entendendo a política como algo a ser construído no médio e no longo prazo. E isso é um diferencial enorme para qualquer pessoa que entende essa política, que quer participar do jogo político e que tem
esse enorme potencial. Então, ela não só herda os votos do Bolsonaro, ela tem características melhores do que o próprio Bolsonaro, características políticas e estratégicas e de retórica também. Então, ela é realmente um ativo eleitoral muito valioso para o PL hoje e precisa ser muito bem protegido e trabalhado na visão do partido. Então, esse tipo de ataque, ele primeiro antecipa vários movimentos que podem vir. É muito importante que isso fique claro. Primeiro que fica claro, se reafirma que aquele discursinho de democracia, de defesa da democracia, era um discursinho. Para quem tinha alguma dúvida, era um discursinho. O valor, a democracia não é um valor absoluto para essa gente, é um valor estratégico. Ele é usado quando é conveniente. Da mesma forma, essa gente entende o rival como inimigo, não como um rival político. E é mais interessante porque eles admitem a incapacidade em falar com a sociedade, em falar, e não é a primeira vez, hein? Nós já vimos o próprio Lula, num discurso recente de uma convenção do PT, admitindo e dando bronca em todo mundo, dizendo que o PT tinha se desconectado com a classe média, tinha se afastado, inclusive reclamando, que os trabalhadores, tinha se afastado da classe dos trabalhadores, que os trabalhadores, quando ascendiam, não queriam mais saber do PT, etc, etc. Então, eles entendem e não conversam mais com o eleitor. E vão partir para o tapetão. Sim. Porque a inelegibilidade, a tentativa, a retirada de direitos políticos virou uma arma político-jurídica. Esse tipo de declaração acaba antecipando qualquer movimento. E qualquer movimento que venha contra a Michelle agora poderá ser rebatido pelo próprio PL como algo manipulado, como algo forjado, como algo artificial. Sim, o Beraldo, o Dantas falou que Michelle Bolsonaro, nesse momento, é um ativo do PL e ela precisa ser bem preparada, lapidada e protegida. A gente sabe que a política não é algo fácil, né? Muito difícil, muitas vezes o jogo não é tão limpo assim. Apesar de todos esses adjetivos que vocês disseram e imputaram a ela, qual é o cuidado que o PL tem que ter, ou mesmo em torno de Michelle Bolsonaro, para ela não se queimar? Porque isso pode acontecer. Imagina em um debate eleitoral, ela disputando com alguém muito experiente. Tem algumas pegadinhas ali, né? Pois é, mas a Michelle Bolsonaro, ela hoje é um ativo político, né? Ela não enfrentou uma eleição, ela não enfrentou as urnas, mas tudo indica que ela terá uma performance bastante positiva se disputar um cargo no legislativo. Eu acho que se houver uma disputa para o executivo, o resultado pode não ser tão bom. Valdemar da Costa Neto, experiente, que sabe disso. E ele está zelando muito para manter essa aura na Michelle. Até porque a simples ideia de que Michelle Bolsonaro poderia disputar a presidência da República em nome de Jair Bolsonaro, que está inelegível, já desperta esse tipo de comportamento em porta-vozes da esquerda. Então, claro que ela precisa ser cuidada, sobretudo para não revelar suas eventuais fraquezas. A gente precisa ser realista. Michelle Bolsonaro não tem experiência nesse jogo político, nunca disputou uma eleição, nunca esteve ali num cargo onde os holofotes, o cargo executivo, onde os holofotes, a cobrança pública estivesse em cima dela. Então ela precisa ser protegida. O cargo de primeira-dama já vem com um verniz natural que protege quem o ocupa. Mas agora é diferente. Agora é a várzea da política, aonde vale tudo. Inclusive, a gente precisa lembrar que quem está pedindo o mandato de Sérgio Moro no Paraná é o próprio PL numa aliança com o PT. E aí o PL, que está aí para colocar alguém para disputar essa vaga, caso o Moro seja cassado, para disputar essa vaga e ficar com a vaga no Paraná, e também tem que proteger a Michelle Bolsonaro do próprio PT, que é seu parceiro ali no Paraná, nessa tentativa bizarra de tirar o mandato de Sérgio Moro. Então a política realmente
muito desafiadora, ela tem assim o seu universo de contradições, aonde no fundo a única coisa que justifica os comportamentos é o interesse na vitória, no ativo eleitoral, no voto, fazer bancada, ter dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, ter prestígio, influenciar o presidente da República, o governador e por aí vai. Eu nem acho que Michele vai receber a grande herança eleitoral de Bolsonaro. Acho que essa herança ficou aí bastante distribuída entre Tarcísio, entre Damares e tantos outros candidatos que se elegeram claramente, obviamente, graças ao apoio de Bolsonaro. Então, Michele é mais uma figura para ter parte desse espólio eleitoral. Pois é, vivi para ver PL e PT do mesmo lado do balcão, pelo menos nesse caso. Em algumas prefeituras de novo, né, também, Canhoto? né? De novo, porque a gente precisa lembrar que Lula foi eleito lá em 2002 tendo como vice um membro do PL, que na época se chamava Partido da República, né, PR.